Chegamos ao final do capítulo 28 do livro Lar Adventista, Primeira Escola da Criança. Hoje nós vamos abordar 3 pontos neste primeiro dia da semana. Preparação para a escola da igreja, predominantes injunções de Deus, ou seja, predominantes determinações, ordens de Deus, e por fim, preparo para o conflito iminente, um conflito que está próximo. Acompanhe a leitura. Vamos lá? É na escola do lar que nossos meninos e meninas se preparam para frequentar a escola da igreja. E hoje, pela primeira vez, eu vou fazer uma inversão. Normalmente eu sugiro um texto da Bíblia para você ler com a sua família. Hoje eu vou fazer o contrário. Vou sugerir primeiro um hino para você cantar com a sua família. Porque normalmente é um texto da Bíblia e termina com um hino. Hoje eu vou sugerir cantar um hino e terminar com o texto da Bíblia. E a leitura de hoje, ela começa dizendo que é na escola do lar que os nossos meninos e meninas se preparam para frequentar a escola da igreja. Na Igreja Adventista Sétimo Dia, há um programa intitulado Escola Sabatina. Há um guia de estudos desde crianças recém-nascidas até o adulto mais idoso. Um guia de estudo para cada faixa etária. Não de 1 ano, 2 anos, 3 anos, não é assim. Mas há um guia de estudos para o hall do berço, que nós chamamos, depois primários, juvenis, adolescentes, jovens e, por fim, adultos. São guias de estudos da Palavra de Deus, onde o mundo inteiro se compromete a estudar esse tema nas igrejas adventistas do Sétimo Dia. Essa escola ocorre no sábado pela manhã, antes do culto na maioria das igrejas, ou após o culto em algumas igrejas adventistas. E se nós estudarmos esse guia de estudo em casa, no lar, ao chegarmos na igreja, estaremos aptos a compartilhar aquilo que estudamos em casa. É um guia de estudos que tem orientações para cada dia da semana, para estudarmos a palavra de Deus dia após dia e termos um relacionamento íntimo com Deus, que é o nosso verdadeiro mestre. Portanto, se estudarmos com os meninos, com as meninas, esse guia de estudos, a lição da Escola Sabatina, e na TV Novo Tempo há um programa intitulado Lições da Bíblia, que trata desse tema para os adultos, os meninos estarão aptos a frequentar a escola da igreja. Porque em casa gostarão da história bíblica e na igreja gostarão ainda mais, porque verão que outras crianças também estudaram o mesmo assunto. E como é bom na classe dos jovens, na classe dos adultos, quando todos estudaram no seu lar, compartilhando, trocando experiências daquilo que a palavra de Deus nos ensinou. Continuando a leitura, os pais devem ter isso em constante vista e, como professores no lar, consagrar a Deus todas as faculdades de seu ser para que possam cumprir sua elevada e santa missão. A primeira escola da criança é no lar. Nós devemos instruir nossos filhos a amarem e obedecerem ao nosso bondoso Deus. A instrução diligente e fiel no lar é o melhor preparo para que as crianças podem receber para a escola da vida. Vou ler de novo essa frase. A instrução diligente e fiel no lar é o melhor preparo que as crianças podem receber para a escola da vida. Ensine a criança no caminho que ela deve andar. E o caminho é Jesus. Ninguém vai ao Pai senão por meio de Jesus. Precisamos aprender a seguir os passos de Jesus Cristo, aprender os ensinos de Jesus e instruir outros sobre esses ensinos. Então, lhe sugiro cantar com a sua família do Novo Inário Adventista o hino número 273. A escola começa em casa, mas vai para a igreja na escola sabatina. O hino 273 do Novo Inário Adventista se chama A Escola Sabatina. Cante com a sua família. Continuando a leitura,
predominantes injunções de Deus, determinações, ordens de Deus. Temos regras bíblicas para guia de todos. A Bíblia contém instruções precisas para a nossa salvação. Ela tem informações de personagens bíblicos que aceitaram a salvação e que rejeitaram a salvação, para nosso exemplo, para que nós pudéssemos, pela experiência deles, termos uma fé firme e forte, alicerçada na rocha eterna que é Jesus Cristo. Temos regras bíblicas para guia de todos, tanto de pais como de filhos, norma alta e santa, da qual não há fugir. Não tem como escapar das regras que estão na Bíblia. Não tem como nós fugirmos disso. Salmo 139 diz que o salmista procurou fugir de Deus, mas em todos os lugares lá Deus estava. Não há como fugir da presença de Deus. E o melhor é estarmos na presença de Deus. As injunções de Deus devem ser predominantes. O que são injunções? Ordens, determinações. Elas são predominantes, devem estar em primeiro lugar. Abram os pais e mães a palavra de Deus perante Ele, o Criador, o pesquisador dos corações, e perguntem com sinceridade: que diz Deus? Se é a palavra de Deus, nós vamos ouvi-lo. Abrir a Bíblia Sagrada e pedir a Deus: Senhor, o que tu tens para me dizer? Mas, por favor, não abra a Bíblia, vamos ver o que Deus tem para me dizer. Não faça assim. Leia um livro da Bíblia. Comece pelos evangelhos, se você não tem esse hábito. Leia o Evangelho de Mateus, então o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de João. Leia um livro da Bíblia. Leia um capítulo da Bíblia por dia. A Igreja Adventista tem um programa chamado Reavivados por Sua Palavra, que consiste em ler um capítulo da Bíblia por dia. Você pode pesquisar na internet, ver qual capítulo está sendo lido, acompanhar a explicação do capítulo e ler este capítulo com a sua família. Busque na palavra de Deus ouvir a voz de Deus. Ensinai vossos filhos a amar a verdade, porque é verdade. Simples assim. Hoje nós estamos vivendo uma guerra, um conflito nesse aspecto sobre a verdade e sobre o engano, sobre fake news e sobre o que é verdade, sobre censura e não censura. Pois bem, a orientação é: ensine vossos filhos a amar a verdade porque é verdade. E porque devem ser santificados pela verdade e capacitados a estar em pé na solene revista que breve determinará se estão qualificados para uma obra mais elevada e para tornarem-se membros da família real, filhos do Rei Celestial. Nossos filhos, ao nascerem, são propriedade de Jesus Cristo, mas nós devemos instruí-los a seguirem as orientações de Jesus, os ensinos de Jesus. Se não o fizermos, eles não estarão aptos a viverem como filhos do Rei Celestial. E mesmo que o façamos, eles têm o direito de escolherem, porque Deus não é arbitrário. Deus não impõe, Deus não censura, Deus permite que nós escolhamos o caminho que devemos seguir. Ele apenas recomenda: escolham a vida, escolham a Jesus, escolha seguir a Deus. Terminando a leitura de hoje, preparo para o conflito iminente. Por que eu disse para escolher seguir a Jesus? Porque há um conflito. Veja o que diz a autora do livro O Lar Adventista. Satanás está movimentando seus exércitos. Estamos nós individualmente preparados para o terrível conflito que está mesmo à nossa frente? Estamos preparando os nossos filhos para a grande crise
Estamos nos preparando a nós mesmos e a nossa casa para conhecer a posição do adversário e seus métodos de guerra? Estão nossos filhos formando hábitos de decisão para que possam estar firmes e inamovíveis, ou seja, não arredar o passo, não arredar o pé, não mudar de posição em toda questão de princípio e dever? Princípios são eternos. Hábitos, costumes podem ser modificados. E os princípios da palavra de Deus podem se formar bons hábitos em nossa vida. Oro para que possamos todos compreender os sinais do tempo, a fim de que preparemos a nós mesmos e a nossos filhos, de maneira que no tempo do conflito, Deus possa ser o nosso refúgio e defesa. Quais são os sinais dos tempos? Tempo de conflito. Satanás luta para nos enganar, para nos seduzir, para nos fazer morrer. E Deus luta para nos dar vida e vida em abundância por meio de Jesus Cristo. Portanto, precisamos escolher Deus. Apocalipse capítulo 12 é o livro que eu sugiro que você leia com a sua família. O livro de Apocalipse é um livro cheio de símbolos. E Apocalipse capítulo 12 mostra uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos seus pés. Um símbolo de uma igreja perfeita, que não se desviou dos princípios, das ordenanças, das ordens, das leis de Deus. Uma mulher, uma igreja fiel e leal. E nós vemos nesse capítulo que Satanás fez uma luta com Deus, dizendo que suas leis eram inadequadas e que ele queria sentar-se no trono de Deus. Ele foi expulso do céu, acabou vindo para a terra. E hoje ele procura enganar os filhos de Deus, a propriedade de Deus, para que não obedeça às ordens de Deus. Deus nunca mudou. Sua lei é a mesma. Seus princípios são eternos. Sua palavra é a verdade. E nós devemos aprender a verdade para seguir os passos daquele que é o caminho, a verdade e a vida, Jesus Cristo. Leia com a sua família Apocalipse capítulo 12. Você verá que nós estamos num grande conflito entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás. De que lado permaneceremos? Apocalipse 12 mostra características de quem escolhe Deus. Que essas características se reflitam na sua vida, na minha vida, na sua família e na minha família. Vamos orar? Amado Deus e Pai, obrigado por nos alertar sobre o conflito que iniciou no céu e chegou até nós na terra. Ajuda-nos, ó Senhor, a colocarmos em prática os princípios da Tua palavra, que é a verdade. E a verdade nos liberta e nos santifica. Ajuda-nos, ó Senhor, a ensinarmos aos nossos filhos, nossos vizinhos, nossos amigos, colegas de aula, colegas de trabalho, quem quer que seja, sobre os princípios que devem reger a nossa vida e a vida deles. Ajuda-nos, ó Senhor, a estudarmos o guia de estudos da lição da escola sabatina, para que juntos, posteriormente no dia de sábado, estejamos em Tua casa compartilhando os ensinos deste guia. Te rogamos, ó Pai, Tuas bênçãos para nós, para que possamos ser a força da nação. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Continue acompanhando a leitura, se inscreva no canal, comente no YouTube, compartilhe se for pedir demais, e eu creio que não é. Leia a Bíblia, os textos sugeridos, e cante os hinos sugeridos. Sejamos a força da nação.